Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Leque Responde. Comigo, Matheus Cunha. Seja bem-vindo, Matheus. Tamo junto. Vamos nessa. Episódio de hoje, Carreira em Compliance. Antes da gente iniciar, é claro, eu preciso pedir a você que curta este vídeo para não se esquecer e siga a Leque. Matheus, o que acontece com quem não faz isso? Calai, hoje eu vou ser malvado. Vai perder o próximo vídeo. Quem não seguir a Leque nas mídias sociais não será notificado quando os novos conteúdos estiverem disponíveis e por isso faça isso logo para não perder. Vamos às perguntas então sobre carreira, Matheus. E essas perguntas, é importante dizer, foram deixadas aqui nos campos de comentário nos vídeos anteriores. Então se você tem alguma dúvida, quer saber algo sobre compliance, proteção de dados, enfim, os temas que estão ao redor da LEC, é só escrever aqui no campo de comentários. Eu e Matheus estamos lendo todas as perguntas deixadas e algumas delas, é claro, vão parar aqui nos próximos episódios do LEC Responde. A pergunta número 1 vem de Glória Batista Nolasco. A pergunta é assim, Matheus. Olá, quais são as matérias em que um candidato a Compliance Officer deve focar? Bom, vamos lá. Depende muito da posição que você pretende ocupar. Se você está no início de carreira, uma posição ali de analista de compliance, júnior, pleno, eu iria por um aprofundamento dentro de uma atuação específica. Não estou me colocando aqui numa posição de diretor de compliance que vai te contratar. Se eu tiver na minha equipe 100% de pessoas que fazem bem treinamento, mas ninguém sabe investigar, quem vai conduzir as investigações da minha equipe? Então, eu tenho que equilibrar. Então, escolha algo que você gosta, avaliar riscos, conduzir investigações, escrever políticas, dar treinamento, e faça isso da melhor forma possível, que com certeza você vai se destacar ali dentro daquela equipe. Agora, se você vai para uma posição mais estratégica, de liderança, o Chief Compliance Officer, você tem que ter uma visão mais generalista do todo, sem sombra de dúvidas, até para você conseguir distribuir funções dentro da sua equipe. E eu focaria também em determinados soft skills, que a gente já falou em alguns episódios anteriores, na gestão de pessoas, na gestão de projetos, na comunicação, para falar com diferentes públicos, a resiliência, saber enfrentar as suas frustrações no dia a dia e focar nos riscos que são a realidade do seu negócio. Acho que uma coisa muito importante é um profissional de compliance, a nível estratégico, conhecer do core da organização para saber onde estão os seus riscos mais relevantes. A gente tem um amigo nosso em comum, não vou dizer o nome para contar aqui o milagre, mas não contar o santo, que é uma pessoa que estava numa posição na indústria, passou por um processo de desligamento e foi para o mercado. E agora ele vai para uma posição na indústria farmacêutica. Estava na indústria de alimentos e está indo para a indústria farmacêutica. E ele descobriu o nosso curso de Compliance na Saúde, já se matriculou e vai fazer o curso. Claro. Porque ele nunca atuou no segmento, Ele tem uma atuação multinacional, tem muita bagagem, muito conhecimento técnico, mas nunca trabalhou no segmento da indústria. Quais são as dores, quais são os riscos da indústria farmacêutica? Então, acho que esse deep dive na sua indústria é sempre fundamental. Sabe o que eu acho muito legal você pensar? Que se tornar um diretor de compliance não é diferente de se tornar diretor de qualquer outro assunto. Quer dizer, você precisa ter as habilidades de um diretor. E isso, o que o Matheus falou, foi super preciso. Realmente você tem que desenvolver coisas que vão muito além do conhecimento técnico. Nesse caso, o conhecimento técnico é pré-requisito, ponto de partida. Sem ele, você nem começa uma jornada para concorrer a uma vaga de Chief Compliance Officer. Então, pense sobre isso. Pergunta número 2 foi deixada aqui no YouTube. Ela diz assim: estou me mudando para São Paulo. Tenho 30 anos, com uma bagagem de 12 anos na área jurídica. 8 como assessor de desembargador. Currículo bom, OAB, querendo fazer uma transição profissional para compliance. Todavia, sinto que plataformas como o GUP dificultam a possibilidade de conseguir uma entrevista. Como vencer essa barreira? A sua história é muito similar com a minha, porque também trabalhei no judiciário, fui sócio de escritório de advocacia
E quando eu fui fazer a minha transição para profissional de compliance, o que a gente tem que ter em mente é que uma transição de carreira, você vai sair de uma posição, né, com mais senioridade, eu era sócio do escritório, para uma posição com menos senioridade, eu era estagiário de compliance na época, né? Então, essa é uma dificuldade quando a gente tem sempre a concorrência. Como se destacar no meio do todo. E, de fato, plataformas de vagas, elas são muito boas para captação, mas elas são muito, não vou dizer ruins, mas desinteressantes para quem precisa mostrar o algo a mais, como, por exemplo, numa entrevista. São muito objetivos. São muito, né? Você imagina que eu abri uma vaga na época da consultoria, vi uns 100 currículos. Como é que você vai entrevistar 100 pessoas? Eu ia viver de entrevista, né? Claro. Então, e recrutamento e seleção, não faz o menor sentido. Então, às vezes, muita gente, nesse primeiro filtro, muita gente boa vai embora. E talvez por nunca ter trabalhado num projeto, talvez por, né, ser essa transição de carreira que vem com conhecimento técnico, mas vem zero de bagagem prática. Então, o primeiro passo talvez seja preencher o seu currículo com boas histórias, né? Tentar de alguma forma encontrar um bom projeto para você trabalhar, porque você deixa de nunca ter trabalhado com aquilo, na prática. E o segundo ponto, que a gente também já falou aqui em episódios anteriores, é relacionamento, né? Eu acho que você se relacionar bem com pessoas te geram sempre boas oportunidades, né? Primeiro porque quem é visto é lembrado, isso, né, sem sombra de dúvidas, te faz, né, destacar. Segundo, né, você pode conhecer o seu próximo empregador nessa rede de relacionamento. A gente trabalha muito com indicação, né? Então, às vezes eu não conheço alguém, né, busco uma vaga, mas eu converso com pessoas do nosso grupo de relacionamentos e vem sempre aquela indicação, olha, dá uma oportunidade para essa pessoa. Ela nunca trabalhou com compliance, mas já trabalhou comigo no jurídico e foi sensacional, vai entregar muito em compliance. Esse tipo de recomendação é aquela que faz você abrir mão de muitos currículos para poder se destacar na entrevista daquela pessoa que veio com a recomendação. Então, relacionamento, sem sombra de dúvidas, vai ajudar muito. Eu acho esse ponto um ponto fundamental. Sempre que eu penso em processo seletivo, eu tenho duas coisas que vêm à minha mente sempre. A primeira, o Matheus falou super bem, que é networking, é indicação, é relacionamento. A segunda é diferenciação. Já falei isso muitas vezes. Qual é o seu diferencial? O que você faz que outras pessoas não conseguem fazer ou não fazem tão bem quanto você? Você tem um histórico jurídico importante? Será que, de repente, uma organização que tem esse viés, que está buscando um profissional para compliance já mais sênior, digo, em relação à experiência profissional, que, de repente, pode se valer do seu conhecimento jurídico de alguma forma, talvez você tenha um diferencial nesse processo seletivo. Então, tentar encontrar caminhos onde a sua bagagem seja importante pode ser muito, muito especial, né? Pode ser uma vantagem até nesse caso. Por outro lado, você tem cursos em compliance concluído, você tem certificados que mostram que os seus conhecimentos foram testados, certificações profissionais, como as certificações que são oferecidas pela LEC, diferencial importantíssimo. Você ter lá CPCA ao lado do seu nome traz um conforto para o recrutador, ele sabe que essa parte técnica está resolvida. Você não tem uma experiência prática importante ainda, mas os seus conhecimentos foram testados por um organismo imparcial. Isso sem dúvida, um elemento que pode ser um ponto de destaque no seu filtro, né, em relação a essas perguntas, nesse primeiro filtro. Tem certificação? Na minha cabeça vem aquele jogo cara a cara, lembra disso? Ainda existe, eu acho que até hoje existe. Tem bigode? Sim, então você tira todos que não têm bigode. Né? Pense nisso, quer dizer, tem certificação profissional? Pô, tem certificação profissional, vamos tirar todo mundo que não tem certificação do processo? É uma forma de você filtrar aqueles profissionais que você julga, né, de uma maneira, com perdão da expressão, uma maneira muitas vezes burra, porque toda medida objetiva acaba sendo um pouco inteligente, né, não tem um pensamento crítico por trás, mas num universo de um volume grande de currículos isso pode acontecer, então... Precisa acontecer, porque o recrutador realmente não está ali só para isso. Então pense nos seus diferenciais, no seu networking, eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse desafio da primeira experiência. A pergunta número 3 vem de Assir Chabel 816, acho que é isso, não consigo ler. Excelente vídeo, dá uma dica sobre outros pontos nessa pegada do empreendedorismo, acho que se refere ao nosso vídeo sobre empreendedorismo em compliance, como por exemplo, atuar no empreendedorismo como segunda renda, como arrumar um bom sócio e como fazer uma pesquisa adequada de mercado para empreender em compliance.
São várias perguntas boas em uma só aqui. Muito boas, por sinal, né? Eu vi essa pergunta lá, eu não quis responder para a gente poder responder aqui, até para poder prestigiar quem nos provoca e assistir os novos vídeos. Mas, bom, empreender como segunda fonte de renda, né? Primeiro, né? Você tem que tomar cuidado com aquilo que eventualmente pode te atrapalhar na primeira renda, né? Então, não ter os conflitos de interesses, os conflitos de agenda, né? Ver de que forma que você não vai deixar de entregar aquilo que você já entrega ou perder essa sua evolução e melhoria contínua, né? Isso é algo preponderante, porque não adianta a gente focar numa segunda renda e perder a primeira, que né, você perde plano A e plano B, e aí atrapalha tudo. Na segunda fonte, eu buscaria fazer alguma coisa que te dá mais prazer, porque se você não tem como tirar espaço da sua jornada de trabalho na primeira fonte de renda, você vai ter que consumir ou tempo de sono ou tempo de qualidade, lazer, convivência com seus familiares e amigos. Fazer alguma coisa que não seja prazerosa, com o tempo vai te fazer desistir. E aí vem o terceiro ponto, que é a persistência. Ninguém funda uma grande empresa, né? Jeff Bezos não inventou a Amazon da noite por dia, né? Então, são projetos que frustrações acontecem, dificuldades vão acontecer, né? Você vai ter dor de cabeça, você vai pensar em desistir em muitos momentos. Mas quando é alguma coisa que te traz muito prazer, né? Que te traz felicidade, realização, você se agarra nisso e esses momentos de dificuldade passam com uma maior tranquilidade e você começa a trazer os resultados esperados com o tempo. Agora, encontrar bons sócios, cara, isso é difícil, tem que ter muita atenção. Eu acho que a parte da rede de relacionamento que a gente respondeu anteriormente, ela é fundamental, porque às vezes você não conhece o seu sócio, mas você tem um grande amigo que você confia que conhece. E aí a referência, né? Poder pedir, né? Abre o jogo, é uma pessoa boa para se relacionar, porque um sócio, pensa que um casamento é um contrato no direito civil, né? Então, uma empresa, uma sociedade, é quase como um casamento. Ninguém, né, não deveria, pelo menos, escolher um pretendente num aplicativo e embarcar ali no dia seguinte num casamento. Né? Para isso que existe a paquera, o namoro, o noivado, até, né, chegar o grande dia do casamento. A sociedade não pode ser diferente. Você não vai buscar seu sócio num aplicativo, né? Não vai buscar seu sócio, né? Até pode encontrar, mas que tenha um namoro, né? Um noivado. E geralmente as pessoas já casam na sociedade no D+1. E aí é onde vem as frustrações. Matheus contrariando o casamento às cegas, uma série de tanto sucesso aqui no Brasil, hein, Matheus? Mas... Só não faz mais sucesso que o Leque responde. Mas eu acho que são pontos importantes. Sobre empreendedorismo como segunda renda, sabe o que eu diria? Encontre alguém que seja a primeira renda. O que eu quero dizer com isso? Você vai buscar um sócio, que esse sócio seja dedicado integralmente, talvez você pode ser dedicado parcialmente, mas se for, com perdão da expressão em inglês, side business, ou seja, o segundo negócio, né, o segundo de todo mundo, assim, será sempre um segundo plano. E aí, dessa maneira, é improvável que prospere. Então, pense um pouco sobre isso. Sobre arrumar um bom sócio, sabe o que eu gosto de pensar? Encontre alguém que faça aquilo que você não quer fazer, ou que você não sabe fazer, que te complemente. Aqui na LEC, nós na operação, é claro, temos vários sócios, mas na operação somos em 3, né? Eu, na parte comercial e de marketing, o Matheus na diretoria acadêmica, a Daniela, que é a nossa diretora-geral, e está à frente da parte financeira, a parte administrativa há muito mais tempo. E eu acho que a gente tem um conjunto da obra muito positivo. Eu confesso a minha incapacidade em muitas dessas áreas, e isso não é vergonha, na verdade é uma grande vantagem, porque eu posso me dedicar àquilo que eu realmente sei fazer de melhor, que eu gosto de fazer, que eu posso fazer hora por hora sem me cansar, e que, sendo muito transparente, eu faria até de graça, porque essa parte da comunicação, apresentar o LECcast, estar aqui tirando as dúvidas para você, é algo que é super prazeroso para mim. Eu recebo o feedback das pessoas, eu vejo que nós conseguimos ajudar as pessoas e é algo que me faz feliz. O Matheus é um cientista, como vocês já podem ter percebido, mestre em filosofia do direito, cara que gosta de estudar, ele está na posição que ele tem que estar, é o diretor acadêmico, é um cara que realmente consegue entregar algo infinitamente superior ao que eu teria capacidade de fazer. Então, escolha um sócio que realmente, uma sócia que possa te entregar aquilo que você não tem. E dessa maneira, eu acho que você vai encontrar caminhos para empreender, a pesquisa sempre importante,
Mas mais do que encontrar algo que falte gente, às vezes você encontrar um lugar onde tenha muito pouca concorrência não quer dizer que seja o melhor lugar. Porque um lugar de pouca concorrência pode, na verdade, sugerir a você que seja um lugar onde ninguém quer estar, porque não seja procurado, não exista demanda, não exista algo muito especial. Então, cuidado com essa coisa de pesquisar para encontrar algo que ninguém encontrou. Às vezes, estar no mercado com uma concorrência maior pode ser até um caminho importante. Não é uma resposta tão óbvia. Pergunta número 4 desse episódio, tão interessante aqui, vem de Silônia Pereira, e ela diz assim: olá, tudo bem? Eu venho acompanhando o LEC, pois me interesso bastante e faço auditorias internas. Mas por onde começar? Tenho muito interesse nesta área. Bom, esse assunto se repete, mas eu acho que cabe a gente insistir nas respostas. As pessoas realmente têm essa dúvida de por onde começar em compliance, vindo de áreas que estão ao redor aí de compliance, como é o caso da auditoria interna nesta pergunta. Bom, acho que se você hoje está numa auditoria interna de uma empresa, né, eu quero crer que é uma grande empresa, porque pequenas e médias empresas não têm auditoria interna, não costumam ter, você tem uma grande oportunidade. Né? A auditoria é a terceira linha de governança. Está aí o Instituto Internacional dos Auditores, né? E alguém precisa auditar a segunda linha. Então, a auditoria interna ela pode e deve auditar a área de compliance, os controles de compliance, os planos de ação de gerenciamento de riscos de compliance. Né? Então, você já tem aqui uma oportunidade. Quantos são os profissionais de auditoria interna que vêm fazer os nossos cursos na LEC para que aprendam para poder depois, né, auditar as áreas de compliance das suas empresas? Isso é muito frequente. Outro ponto é, se você é auditor interno, você pode também fazer auditorias externas. Até no viés de complementação do empreendedorismo da pergunta anterior, né, se o seu empregador não te proíbe, você pode, por exemplo, ser um auditor no organismo de certificação. Né? Nós temos aí as normas ISO 37001, 37301. Auditor líder, né? Assim que se chama. Você faz o curso de auditor líder de uma norma ISO, e você pode depois trabalhar para o organismo de certificação para fazer as auditorias internas, né, de certificação ou as auditorias externas de certificação. Porque a auditoria interna é um requisito da norma certificadora. Se você não fez auditoria interna, mesmo que seja com agente externo, você não tem o requisito da norma preenchido. Né? Então, alguém vai ter que fazer esse trabalho dentro de uma organização. Na pequena e média empresa não tem auditoria interna, então você pode prestar esse serviço de auditor interno, sendo auditor externo, ou as auditorias de certificação mesmo. Aquele pessoal que vai lá, entra na empresa, vê todos os requisitos, avalia se tem, se não tem, se passou, recomenda a certificação ou não. Então, tem muita oportunidade de atuação, com certeza. Muita gente de auditoria acaba migrando para compliance e sua história pode ser similar a muitos dos nossos alunos. Venha para a LEC, estude conosco, faça o curso de Compliance Anticorrupção se você ainda não fez um curso em Compliance, obtenha a sua certificação profissional e dessa forma você vai estar dando um primeiro passo muito importante. Os links, como sempre, estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Ficamos assim. Obrigado, Matheus. Tamo junto. Deixe o seu like aqui neste vídeo, siga a LEC nas mídias sociais, ative as notificações, porque dessa forma você será notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. Valeu!